Uma empresa deveria ter o direito de fazer uma pólice de seguro de vida no nome de um funcionário. E assim, não estamos falando do CEO ou de diretores, sabe? Mas de qualquer um. O caixa do supermercado, a pessoa da limpeza, o estoquista. Essa é a pergunta que eu acho tá no centro da nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar numa prática corporativa que parece, sei lá, saída de um roteiro de ficção, mas que é bem real. E levanta umas questões éticas de arrepiar. Para guiar a gente, temos em mãos os trechos de um debate bem acalorado sobre o assunto, e o nome popular dessa prática já diz muito, né? Seguro para zeladores. É um nome forte. Muito. E não é um nome à toa, né? Ele surgiu porque gigantes tipo Walmart foram pegas fazendo exatamente isso. Apólices de seguro de vida para os seus funcionários de manutenção, caixas, zeladores. Uhum. E o detalhe que o material que a gente analisou deixa bem claro, e que é o mais chocante, é que isso muitas vezes era feito em segredo. O funcionário não fazia a menor ideia. E o benefício não ia para a família. Exato. Ia todo para a empresa. A gente está falando de valores que podiam chegar, sei lá, $300 mil por pessoa. É um cenário bem complexo. E o nosso objetivo aqui hoje é justamente desemaranhar os fios dessa meada. O que o debate que temos como base nos mostra são, assim, os vários ângulos do problema. Por que isso causa tanto desconforto moral? Qual é a lógica por trás da objeção? E, por outro lado, será que existe algum cenário, alguma condição em que uma prática como essa poderia ser vista como aceitável? Vamos tentar entender as nuances desse verdadeiro quebra-cabeça ético. Ok, vamos lá. O primeiro argumento que salta aos olhos na discussão é o mais visceral. Aquela reação quase instintiva de repulsa, sabe? Uhum. A ideia de uma empresa transformar a morte de um funcionário, uma tragédia humana, em uma oportunidade de lucro. Parece errado num nível muito fundamental. É a objeção mais imediata. E um dos debatedores, um sujeito chamado Kevin, ele articula isso de uma forma muito interessante. A palavra que ele usa é desrespeitoso. Certo. Mas o fascinante aqui não é só a acusação, é a distinção que ele faz. Ele diz que, olha, para um executivo de altíssimo nível, um CEO, talvez a lógica seja outra. A empresa investiu milhões nesse profissional. Em treinamento, em estratégia, a perda súbita dele causa um prejuízo real, mensurável. É o que o mercado chama de seguro de pessoa-chave. Certo, isso eu consigo entender. A empresa está se protegendo de um investimento estratégico, né? A ausência daquela pessoa específica pode abalar as ações, paralisar projetos. É uma mitigação de risco. Exatamente. Mas aí o Kevin vira o argumento de cabeça para baixo. Ele diz: e quando se trata de um funcionário comum, menos capacitado, como ele descreve, qual é o prejuízo financeiro real e direto que a morte de um caixa causa à empresa? Além, claro, da necessidade de contratar e treinar outra pessoa, um custo relativamente baixo. Nesse caso, a apólice de seguro deixa de parecer uma proteção contra um prejuízo e passa a ter cara de aposta. De aposta. Uma aposta na mortalidade alheia. Vira uma espécie de bilhete de loteria macabro. A empresa não está se protegendo de uma perda, está esperando um ganho. E isso muda tudo. Muda completamente a percepção. A percepção não é mais de gestão de risco, é de especulação financeira com a vida humana. O problema deixa de ser só contábil e vira uma questão de dignidade. É como se o valor da vida daquela pessoa fosse reduzido a um ativo no balanço da empresa. Um ativo que só se torna líquido com a morte dela. Exatamente. E essa percepção de desrespeito é poderosa porque atinge o cerne de como a gente enxerga as relações de trabalho, né? A pergunta que o argumento do Kevin nos força a fazer é: os funcionários são parceiros num projeto comum ou são só recursos, peças numa engrenagem, exploráveis até na morte? Pois é. Quando essa prática é aplicada a funcionários de níveis mais baixos, a resposta parece pender para a segunda opção, e é daí que vem o profundo desconforto moral. Mas essa ideia da dignidade me leva a pensar. O material que a gente tem aqui não para nesse ponto. A discussão avança. E avança para um terreno ainda mais complicado, introduzindo um elemento que parece um divisor de águas: o consentimento. Uhum. E se o funcionário soubesse? Se ele desse o ok, se a empresa chegasse e dissesse: olha, a gente quer fazer esse seguro, com a gente como beneficiário, tudo bem por você? Isso limpa a barra da situação. Essa é a virada de chave que o segundo debatedor, Alex, propõe.
Para ele, o pecado original não é a existência da pólice em si, mas o segredo, a clandestinidade. Entendi. Ele argumenta que, ao fazer isso às escondidas, a empresa está violando um direito fundamental do trabalhador. É uma apropriação indevida de algo que não pertence a ela. O problema central na visão dele é a falta de transparência e de um sim explícito. E ele usa uma expressão muito curiosa e forte para descrever esse direito, né? Ele fala do direito de uma pessoa dispor do lucro gerado pelo seu corpo ou, como ele mesmo corrige, os frutos do seu trabalho. É uma ideia quase poética, mas com uma implicação jurídica enorme. Total. Que mesmo após a morte, qualquer valor que possa ser extraído da sua existência ainda pertence por direito a você ou aos seus herdeiros. E só você pode decidir transferir esse direito. É um conceito poderoso de autonomia individual. E seguindo a lógica do Alex, se o consentimento for dado de forma clara, informada, o problema ético principal desapareceria. A transação se tornaria um acordo voluntário entre duas partes. Certo. Se o funcionário, por qualquer motivo, seja por um bônus, um benefício extra, ou simplesmente por não se importar, se ele concordar, então a autonomia dele foi respeitada. Fim da discussão, certo? Na teoria parece que sim. Se a pessoa concordou, quem somos nós para dizer que é errado? Mas aí eu me pergunto, e o debate também aponta para isso, que tipo de consentimento é esse? Exato. Um funcionário que ganha um salário mínimo, talvez com receio de ser mal visto ou até demitido se disser não, ele está realmente consentindo de forma livre? Aí está o ponto. Não existe aí um desequilíbrio de poder tão grande que torna o consentimento uma mera formalidade? Você tocou no ponto nevrálgico da questão do consentimento no ambiente de trabalho. A liberdade de escolha é real ou é uma ilusão? O Alex, no debate, parece adotar uma visão mais liberal, onde o consentimento informado é o padrão ouro. Certo. Mas a sua pergunta expõe a fragilidade desse argumento no mundo real. O consentimento pode, muitas vezes, ser uma forma de legitimar práticas que continuam sendo exploratórias na sua essência. Pois é. E é justamente essa complexidade que abre a porta para a terceira perspectiva do debate. Exato. E essa terceira voz é de uma debatedora chamada Lindsay. Muda o foco da câmera, ela diz. Espera aí, vocês estão discutindo dignidade e consentimento. Mas e o elefante na sala? Para onde está indo o dinheiro? Boa. Para ela, o problema fundamental é o beneficiário. Precisamente. A Lindsay olha para a estrutura da situação e diz que a questão moral mais profunda é sobre quem deveria, por uma questão de justiça, se beneficiar da morte de uma pessoa. Ela argumenta que o seguro de vida como instituição foi concebido com um propósito social muito claro. Amparar a família. Amparar a família e os dependentes, aqueles que sofrem a perda direta, tanto emocional quanto financeira. Ou seja, o seguro de vida tradicionalmente existe para garantir que uma tragédia pessoal não se transforme, em cima de tudo, numa catástrofe financeira para quem fica. Perfeito. E o que a prática do seguro para zeladores faz, na visão da Lindsay, é uma perversão completa desse propósito. Ela pega uma ferramenta de proteção social e a transforma num instrumento de lucro corporativo. É um desvio de finalidade. Total. E é por isso que, para ela, mesmo que o funcionário consentisse, a prática continuaria sendo moralmente problemática. Mesmo com consentimento? Sim, porque ela ignora o impacto na unidade familiar, que é a principal afetada pela morte. Essa perspectiva é muito forte, porque ela sai da relação individual entre empregado e empregador e olha para a comunidade, para a sociedade. O argumento dela nos força a perguntar: mesmo com consentimento, é justo que um benefício que poderia salvar uma família de dificuldades seja desviado para o caixa de uma corporação? Uma corporação para a qual aquele funcionário era, na maioria das vezes, só mais um número. A sua analogia anterior sobre usar um desfibrilador para carregar o celular Ah, sim. se aplica perfeitamente aqui. A ferramenta é usada para algo que vai totalmente contra sua razão de existir. Exato. E isso conecta tudo. O que o material do debate nos oferece, no fim das contas, são 3 lentes diferentes para enxergar o mesmo problema ético. A lente da dignidade, do Kevin, que pergunta se estamos tratando pessoas ou como ativos. Certo. A lente dos direitos individuais, do Alex, que foca na autonomia e no poder do consentimento. E a lente da justiça social, da Lindsay,
que questiona quem são os beneficiários legítimos em nossa sociedade e qual o propósito das nossas instituições financeiras. Cada uma dessas visões, sozinha, já é complexa. Juntas, elas mostram a profundidade do dilema. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Fica claro que uma estratégia de negócios aparentemente simples pode abrir uma caixa de Pandora de questões sobre o valor da vida, poder no trabalho, tecido social. Sem dúvida. O que a discussão nos mostra é que não há uma resposta fácil, sabe? Não tem um vilão de desenho animado. Existe uma lógica de negócios fria e calculista, de um lado, e do outro, preocupações éticas muito profundas e muito humanas. Exatamente. Se a gente amarrar os pontos, o debate não é, no fundo, sobre seguros ou sobre dinheiro. É sobre como a gente enxerga as pessoas. Uhum. Elas são um fim em si mesmas, com valor e dignidade que não podem ser comprados ou vendidos, ou são um meio para um fim corporativo, recursos cujo valor pode ser calculado, segurado e, por fim, lucrado em cima. O que essa análise nos deixa é essa tensão, talvez insolúvel, entre a lógica do capital e a ética do cuidado humano. E isso nos leva a uma última provocação, algo que vai além desse caso específico. O argumento do Alex coloca o consentimento no centro do palco, como a chave que poderia resolver o dilema. Sim. E a pergunta que fica martelando é: até que ponto o consentimento realmente legitima uma ação? Vivemos num mundo que valoriza, e com razão, a autonomia, a escolha individual. Claro. Mas será que tudo pode ser consentido? Se uma pessoa, em situação de vulnerabilidade, concorda em ser parte de um acordo que a sociedade considera exploratório ou degradante, o sim dela apaga a objeção moral? É uma boa pergunta. Onde nós, como sociedade, traçamos a linha entre a liberdade individual e a proteção contra a exploração? Essa é uma pergunta que sai do escritório e entra em todos os aspectos da nossa vida.